A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão, aluno, professor da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo a mais uma edição da EBD em Síntese Podcast. Estamos alegres em ter você conosco mais uma vez para comentarmos a lição de jovens. Desta feita, a lição do quarto trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a respeito da prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida, né? Tivemos uma lição, um trimestre onde vimos diversas lições de apologética, né? A defesa da nossa fé, e passeamos aqui por várias áreas da teologia sistemática. E hoje, na última lição desse trimestre, né, vencemos aqui 14 lições, com a graça de Deus. Estamos encerrando esse ciclo, né, com uma lição que tem como título Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Você está convidado a passar esses próximos minutos conosco, mas lembra de deixar o like, deixar um comentário aí, dizendo de onde você está nos assistindo, né? Dá um feedback a respeito dessas preciosas lições que estão sendo comentadas aqui pelo EBD em Síntese Podcast. Também dizer que este trabalho é um trabalho desenvolvido pelo DENEC, que é o Departamento de Ensino Cristão da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte. Nossa igreja é pastoreada pelo pastor Martim Alves, a quem nós trazemos a nossa saudação, e o DENEC é pastoreado, é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo, a quem também estendemos a nossa saudação. E não estou só, estou aqui acompanhado do querido professor Alain. A paz do Senhor, Alain, seja bem-vindo. Paz do Senhor, professor José, paz do Senhor, queridos professores, alunos, como eu costumo dizer, amantes da Escola Bíblica Dominical. Estava com saudade, viu, José, de participar. Nesses dias foi necessário um afastamento, né? Fiz uma cirurgia, mas graças a Deus estamos de volta. Como você disse, apesar de eu não estar acompanhando as gravações, mas tive a alegria de ter também em minhas mãos a lição desse trimestre. E como você disse, né, a questão da defesa da fé, e foi realmente bem enriquecedor esse trimestre, né? Quem sabe essa lição veio como algo que encaixou aí com a necessidade dos líderes de jovens, não só aqui do nosso estado, mas também de todo o Brasil. E a questão da base da nossa fé, né, José? Nós precisamos, de vez em quando, estar revisando a respeito disso, o crescimento da fé. Ora, se Pedro andou com Jesus e pediu que o Senhor aumentasse a fé dele, imagine nós, né, José? Dizer que é uma alegria, José, poder estar aqui. Amém, amém. É verdade, é uma necessidade, né? A Bíblia diz que nos últimos dias a fé e o amor esfriarão, então a gente precisa estar mantendo essa chama acesa em nossos corações, né, para defender nossa fé e defender dentro do nosso credo, do credo da Assembleia de Deus, que é estabelecido com base nas Escrituras, né? Apenas. Então isso é muito importante. Não tem aí nenhum acréscimo, é só Bíblia mesmo, e é o que o Senhor tem nos revelado. Muito bem, vamos dar início, Alain, esse bate-papo aqui a respeito da lição de número 14. Está prevista aí para ser ministrada no dia 31 de dezembro de 2023. Você que é professor, tome aí seu caderno em mãos, faça as anotações, acompanhe conosco o comentário a respeito desta lição. Estamos aqui no finalzinho da lição e também no finalzinho da Bíblia, né? A nossa lição ela vai trazer aqui nas últimas duas lições uma apologética para crer no fim dos tempos, no Apocalipse, né? Nos dias finais que o Senhor revelou ali na sua palavra e entendermos qual é o fim de todas as coisas. Eu estava achando interessante, Alan, que a palavra de Deus ela tem um início, né? Muito claro, muito bem colocado, que também nos exige fé para crer, porque são coisas maravilhosas, né? O poder de Deus, o poder criador ali fazendo todas as coisas, mas Deus ele também revela o fim. E aí, da mesma forma como nós temos que ter fé para compreender e aceitar o início, a gente tem que ter fé para aceitar o fim e entender, não é, todas as coisas. Aqui no final da Bíblia, da palavra de Deus, com a revelação dos últimos dias, nós entendemos o propósito, né, da criação, a salvação e o final de todas as coisas, onde nós vamos ver aqui na nossa lição, no contexto, os dois grandes tribunais que haverão, em que participarão, no primeiro momento, aqueles que foram arrebatados, não é? A igreja do Senhor, do tribunal de Cristo, e posteriormente o julgamento do trono branco. E vamos tentar entender, compreender nessa lição a ideia do fim, né? E entender um pouco a respeito desses tribunais, onde é que vai estar a nossa participação, qual será o nosso papel, o que é que vai acontecer, né? Alguns dias atrás eu estava comentando isso na mesa, no almoço com a família, né? E o meu pai dizia, né, que
Tem muita gente preocupada, né, com a grande tribulação, com os últimos dias, mas o crente ele não tem que estar preocupado com isso não, porque ele já vai estar no céu, né? Já vai estar nas bodas do Verdade. Cordeiro. Mas entender isso é interessante porque nós pregamos também a palavra de Deus e a palavra de Deus ela convence o pecador do pecado e do juízo, né? E existe aqui na nossa no nosso título da lição, Alan, fala de condenação eterna, né? A gente tem que compreender que condenação eterna é essa, explicar e pregar essa condenação a fim de convencer o pecador, né, para que se arrependa e busque o Senhor. Alan, nos dá aí uma introduçãozinha da lição também, comenta aí o que você entendeu dela. Justo, é interessante que nós estejamos sempre preparados, né, para falar a respeito da nossa fé em todos os aspectos. Né? Nós cremos, né, estamos preparados. Não somente temos o conhecimento, querido professor, querido aluno, da palavra de Deus em um determinado assunto da Bíblia. Nós precisamos ter, nunca sabemos, né, quando seremos questionados a respeito da nossa fé, a respeito da criação, nossos queridos adolescentes e jovens aí na universidade, mas é necessário também termos essa preocupação de um tema como esse, que é a respeito do fim, principalmente nos dias tão difíceis que estamos vivendo atualmente, né, José? Trago um relato aqui, um testemunho. Estou mudando a minha habilitação, né? Tirando a habilitação D, apenas eu dirigia carro, mas agora tenho a oportunidade de ter a carteira D, né? E essa semana fui questionado pelo meu instrutor de volante, José, a respeito das últimas coisas, né? Ele conversando comigo, falando a respeito de que o mundo está cada vez mais difícil. Ele não é evangélico, né? E questionando, né? Conversando comigo a respeito daquilo que ele tem visto no mundo, a respeito das guerras, a mudança climática, né? Países como o nosso, que tinha as suas estações do ano bem definidas, mas agora está uma loucura, né? Nosso país, lugares que Desregulado. antes não... E isso, desregulado, é o cumprimento da palavra de Deus, né? E ele falando a respeito do amor, né? De familiares que estão matando uns aos outros, e me questionou a respeito da morte, me questionou a respeito de para onde nós iremos depois da morte. Na verdade, ele não me perguntou, ele foi dizer, não, mas você não sabe porque você nunca foi lá, ninguém nunca voltou de lá, mas foi necessário, graças a Deus, eu ter esse conhecimento a respeito do plano da salvação, como você disse, você ter uma definição de que Deus criou todas as coisas, que Deus, no seu plano, já sabia que o homem ia pecar, desde a fundação do mundo, já estabeleceu um plano de salvação para esse homem que ele tanto ama, que tem a sua graça para derramar sobre a vida desse homem, tem a sua misericórdia, a graça e a misericórdia andando ao lado desse homem que ele tanto ama, mas é necessário que nós venhamos a pregar o evangelho. O cumprimento para que chegue o fim desses dias é que todo o evangelho seja pregado a toda criatura. Então, a gente já consegue entender aqui nesse início, né, Jussi, introdução aqui da nossa aula, que nós precisamos estar com esse conhecimento na ponta da nossa língua, porque Isso. é verdade, eu sei que muitas vezes as pessoas vêm com esses questionamentos para nos afrontar, mas quando nós começamos a falar a palavra de Deus, o poder que há nessa palavra, o Senhor ele despedaça, né? Cadeados, correntes, uma pessoa que chega para nós, quem sabe até nos afrontando a respeito de um questionamento como esse que esse rapaz estava me fazendo, mas na medida que a gente vai falando a palavra de Deus, que não é a minha palavra, eu não tenho poder nenhum, mas a palavra de Deus ela é poderosa, como você disse, ela que transforma o homem, o mais vil pecador. Quantos exemplos, né, Jussi, de homens que outrora você olhava assim e dizia que para ele não havia jeito, né? Tanto pessoas distantes, mas pessoas também do nosso convívio, que a gente olhava assim, essa pessoa não tem jeito, mas o poder da palavra de Deus, ela que transforma o homem. Então, isso é maravilhoso, e nós temos que ter isso em nossos corações e principalmente também nos nossos lábios, para a gente poder entender e falar daquilo que a gente conhece, né, Justi? Que é a palavra de Deus em sua complexidade, como você disse, não somente a respeito da criação, não somente a respeito do batismo com o Espírito Santo, creio que a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor, mas nessa lição em especial a respeito do fim. Você falou aí de dois tribunais, né, José? Você que é da área do direito aí, é um termo, né, um assunto que você bem se identifica. Para aqueles que creem em Jesus, tribunal de Cristo, para galardão, né? Podemos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e aos ímpios, aqueles que praticam a impiedade, aqueles que não querem se render.
ao poder de Deus, aqueles que não querem entregar a sua vida ao Senhor, ao grande trono branco. Aí sim, para receber a justiça de Deus. Mas não é isso que o Senhor quer, né, José? Não é. Muito pelo contrário, a gente vê 2 Timóteos, eu não anotei aqui, José, mas a gente pode deixar aí depois no comentário. Mas o desejo de Deus é que todos nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade e venhamos a ser salvos. Essa é a vontade de Deus para o homem, né, José? É verdade. Está aqui no subtópico 2 do tópico 2, né? 1 Timóteo 2,4, é desejo do Senhor que todos se salvem, Perfeito. né? Pois é. E no primeiro tópico aqui, Alan, corroborando com o que você vem dizendo, né? Lembrar também que a vinda de Jesus Cristo se dará em breve, né? A ideia de que o Senhor pode vir hoje e amanhã, ela não pode esfriar do nosso coração, ela não pode deixar de existir em nossa mente, né? A palavra de Deus é muito enfática quando nos deixa alerta. Ela diz assim, olha, ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor virá, né? Então, quando ele vier, será repentino. Então, a gente tem que estar com a vida preparada. E essa lição também nos ajuda a lembrar, né, desse alerta que o Senhor deixou para nós já nos seus últimos momentos ali, antes de ascender aos céus. Para você, professor, que tem a sua lição, né, de professor, na interação e na orientação pedagógica, há 2 pontos que me chamaram a atenção aqui, que podem ser objeto de discussão na sua classe, de conversa e de reflexão, né, que é a respeito da questão da graça e da justiça, né? Aqui a gente tem esse paralelo, né, de graça e justiça, porque em um momento da lição nós estamos falando de salvação, ou seja, de uma escolha onde aqueles que escolherem a Cristo, eles terão a vida eterna e os que não escolherem terão a condenação eterna, né? E a gente fica, às vezes, ali tentando entender qual o papel da graça e da justiça nesse meio termo, porque para a salvação a gente tem a graça, né? E na graça o mérito é exclusivo de Cristo, né? Nós não precisamos fazer nada para nos salvar, tão somente aceitar a graça que ele já nos dá, né? E o Escolher, mérito né, foi professor? ele que morreu na cruz, ele que se separou do Pai, ele que venceu a morte, né? Mas quando a gente fala do segundo tribunal, né, até do primeiro mesmo, porque nós precisamos entender que a palavra de Deus é clara quando ela diz que as obras de feno e de madeira elas vão se queimar, né? De palha, elas não vão suportar o fogo, o julgamento do Senhor. Mas isso nos traz, Alain, uma ideia de mérito, né? Em que a obra que nós fazemos com o coração verdadeiro, genuíno, com amor, fazendo para o Senhor, né? Essas obras elas são tesouros que vamos guardar nos céus. E isso é mérito, isso é recompensa, isso né, é retribuição. E o Senhor ele trata isso como aspecto da justiça, né? Então a gente tem a graça para nos salvar, mas tem a justiça para sermos recebedores do galardão, né? E essa mesma justiça opera também para aqueles que não serão salvos para a vida eterna, mas aqueles que serão condenados, porque haverá um julgamento em que, segundo os seus pecados, segundo as suas iniquidades, cada um será julgado para sofrimento. Então, eu digo isso, Alan, porque na minha adolescência, na minha juventude, eu tinha essa dúvida. Em algum momento eu entendi a graça de Deus, mas antes eu não entendia. Então eu estava na igreja, eu era um jovem participante da mocidade da igreja, mas eu ficava todo o tempo me sentindo mais pecador do que salvo. Eu dizia assim, como é que eu vou, se Jesus vier hoje, como é que eu vou para o céu? Porque eu me lembro dos meus pecados, mas eu não me lembro, às vezes, do perdão, nem das obras que eu faço para a salvação. E a gente fica naquele, né, naquela dúvida. Mas aí, em determinado momento, eu entendi a graça. Eu disse assim, não preciso me esforçar para chegar até Deus, porque a graça dele, né, não depende de mim, depende da aliança que ele fez para comigo. Ele me recebe como estou, né? E estando salvo, eu vou para o céu, eu não vou ter julgamento pelos meus pecados. Eu posso não ter galardão, por não ter feito muita coisa, ou não ter feito nada, né? Mas a salvação, ela nos isenta do julgamento dos pecados. E isso é muito interessante porque eu me lembro, Alan, que trouxe uma alegria ao meu coração muito grande. Eu me senti aquele preso que foi liberto, né? E eu estava na igreja, né? O curioso é porque eu estava lá, eu fazia parte, eu ouvia a mensagem, mas a gente precisa ter uma mudança de mente, né? Uma transformação no nosso entendimento, conforme a palavra diz. Então, quem sabe não é uma dúvida do seu aluno, de um jovem, de um adolescente, de um jovem que vai estar na sua classe assistindo a aula e que também está vendo esse Professor dilema. José,
Eu Sim, diria mais, é uma dúvida. é uma Talvez não dúvida. seja, é uma dúvida. São parentes, assim, muitas vezes a gente pinta o evangelho, se pinta também com uma perfeição, né? E passa para esse adolescente, para esse jovem. Nosso pastor presidente ele disse que o pecado na vida do crente ele não pode ser um hábito, não pode ser um vício, ele é um acidente. O crente ele Isso. não pode escolher, o crente ele não pode escolher pecar, é um acidente na nossa vida. E nós precisamos dizer isso aos nossos adolescentes e dizer isso aos nossos jovens, né? Quem sabe você, professor, ainda não recebeu essa graça que o professor José recebeu há uns anos atrás e eu já recebi também. Tirar esse peso das suas costas de perfeição, de olharmos somente para a justiça de Deus, mas lembrarmos da graça também do Senhor, da misericórdia, da perfeição que há no sacrifício de Jesus Cristo, né, professor? E sentir essa alegria da salvação, né? Quando eu penso na minha salvação, eu me alegro por saber. Aí alguém dizia assim: nós temos que ter convicção da nossa salvação. Eu não tinha antes, mas agora eu tenho, né? E a convicção ela é real. A gente pensa assim: poxa, o sacrifício de Jesus foi pleno. E se ele voltar hoje, estarei com ele, né? Então isso nos traz uma alegria muito grande. Então essa primeira reflexão que me veio aqui à mente, né, para que o professor possa colocar para os seus alunos. E o outro que diz aqui na nossa interação é lembrar aos alunos que a nossa alegria não está neste mundo. Nós vivemos hoje um tempo tão difícil, Alan, que as coisas do mundo elas atraem nossa atenção, nosso tempo e a nossa dedicação ao extremo. Então, assim, muitas vezes a gente está vivendo 99% do nosso tempo para as coisas aqui da terra e 1% para as coisas do céu, né? E a orientação que Jesus deixou é que nós juntemos tesouros no céu, onde nem a traça consome, o ladrão não rouba, né? E quando nós temos fé para crer nessa história final, na condenação eterna, na nossa salvação, nós passamos a refletir sobre isso e lembrar que vale muito mais a pena, né, fazer a vontade de Deus e juntar tesouros no céu, porque lá esse tesouro ele vai ser eterno e não ficar, né, preso às ocupações dessa vida, né? Então fazer essa reflexão com os jovens, mostrar que não é o PlayStation 5, não é o iPhone 15, não é uma vida profissional bem-sucedida, um carro bom, uma casa boa, uma viagem dos sonhos que vai nos fazer realizados e felizes. Quando estamos em Cristo, o que nos faz realizados e felizes é saber que estamos fazendo a vontade de Deus e juntando tesouros no céu e que um dia receberemos galardão por isso. Amém? Vamos entrar aqui rapidamente no primeiro tópico e no segundo tópico, uma lição curtinha, mas muito interessante, né? O primeiro tópico fala, Alan, a respeito da ideia do fim. A gente tem uma ideia do início no Gênesis e uma ideia do fim no Apocalipse. E ela ressalta aqui, né, o que eu já vinha dizendo, que a vinda de Cristo se dará em breve e que nós precisamos, né, ter o olhar da fé, crer, né, em Jesus crucificado, oferecendo graça, perdão, misericórdia, né, a fim de, aceitando ele, termos fé para crer nessa palavra escatológica, né, que fala a respeito do futuro. Tem alguma coisa mais a acrescentar, Alan, a respeito desse primeiro tópico? José, até tentar, de uma certa maneira, convidar nossos professores para o próximo domingo, encerrando esse trimestre tão especial, encerrando também o ano de 2023, falando um pouquinho a respeito do livro do Apocalipse, né? É um livro emblemático, vamos dizer assim, tentar até, de uma certa maneira, trazer uma panorâmica, essa introdução que nós temos aqui, no início da nossa síntese aqui, da nossa EBD em síntese, falar um pouquinho a respeito do Apocalipse. Quem escreveu, por que escreveu, com que intuito, porque às vezes as pessoas, os crentes, né, têm a ideia só das figuras de linguagem que tem lá no livro de Apocalipse, mas se escreve que esquece que aquele livro, o livro do Apocalipse, ele vem falar exatamente sobre isso, a grandeza de Deus, que Jesus é o começo de todas as coisas, mas também que é o fim, isso que nós estamos estudando hoje aqui, né, professor José, que é o fim de todas as coisas. Foi uma revelação que Deus nos deu para dizer que está conosco, dizer que está com sua igreja e que estará conosco até o fim de todas as coisas. Eu acho importantíssimo a gente tirar esse preconceito aí do coração dos nossos adolescentes e jovens também a respeito do livro do Apocalipse. Dizer que esse livro é fantástico, quem sabe no início do ano aí convidar os seus alunos para estar lendo esse livro aí fantástico, escrito por João, né, na ilha de Patmos ali, onde ele foi colocado para morrer, veio foi vida de lá da ilha, viu, professor José? Veio foi muita vida dali. E hoje, em 2023, estamos falando do dono dessa vida,
que é Cristo, que nos enche de esperança, nos enche de fé, e é muito bom realmente a gente poder ter esse privilégio de sermos professor e fazermos parte da vida, do crescimento espiritual dos nossos alunos, né, professor? Amém. No segundo tópico, querido, nós temos aqui a ideia da cristã da condenação eterna. Nós sabemos que o Apocalipse ele possui muitas interpretações, inclusive algumas delas que se afastam da verdade bíblica. Nós precisamos ter ideia de alguns princípios e alguns conceitos para compreender, né, o final de todas as coisas, a profecia apocalíptica que nós temos revelada no Apocalipse. Esse segundo tópico vai falar um pouco a respeito disso. Ele começa falando a respeito da questão da decisão ser pessoal, né? A gente fala de uma condenação ou de uma recompensa, ambas dadas por um tribunal, são dois caminhos, né? E a gente lembra daquela passagem do Sermão do Monte, onde o Senhor diz que existe, né? O caminho é estreito, são dois caminhos, você tem que escolher o caminho estreito, né? Há uma porta larga por onde muitos passam, e essa porta é uma porta que leva à perdição, à morte, e há uma porta estreita que conduz a vida ao caminho que Cristo, né, criou para nós, para que nós pudéssemos andar sobre ele. E ele diz aqui que é uma decisão pessoal, né? Nós não podemos tomar essa decisão pelos outros, né? Não dá para fazer uma procuração, passar aqui uma procuração para Alain, para ele escolher se eu vou, né, para o céu de glória ou se eu vou para uma condenação eterna. Então, é algo que cada um de nós temos o dever e a responsabilidade de fazer, né, de tomar, é uma decisão pessoal, né? Adão e Eva pecaram, o pecado passou para todos os homens, né, mas as pessoas podem se arrepender por meio de Cristo e, com isso, alcançar o perdão, aceitar Cristo como Salvador, escolher esse caminho estreito, mas que é um caminho que conduz à vida eterna. E, às vezes, a gente está querendo, Alan, terceirizar essa escolha, né? Pais que terceirizam esse cuidado para a igreja, ou filhos que terceirizam esse cuidado para os pais. Não, meu pai é crente, meu pai ora por mim, né? Então eu estou bem aqui, né? Ou minha avó ora por mim, uma mulher de Deus, e por causa dela eu vou me dar bem. E não é assim, né? Essa decisão é pessoal. O jovem tem que ter a convicção disso, né? Fala um pouquinho, Alan, a respeito desse segundo tópico conosco. Professor José, você falou aí Adão e Eva, aí, quando eu estava lendo a lição, eu lembrei de graça e misericórdia. Eu lembro assim de Adão Uhum. e Eva, o que é que nós temos, a gente pode até se questionar, né? O que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Sei que não foi plano seu, né? Até alguns trimestres atrás a gente estudou sobre esse primeiro pecado aí, que veio através de Adão, veio através de Eva, mas que veio sobre toda a humanidade. Há uma condenação sobre nós, há uma condenação, mas existe a graça e a misericórdia. Há Adão e Eva, mas existe graça e misericórdia. E é necessário, de forma pessoal, você entender isso. É claro que ninguém vai escolher isso sem. Aí vem a nossa responsabilidade, sabe, José? Como portadores das boas novas de salvação. E aí vem a responsabilidade, a gente saber disso e ficar calado, tão somente viver uma vida de comunhão com nossa família ou espalharmos isso, né? E Deus quer isso. Deus quer que nós tenhamos esse conhecimento da palavra de Deus e que venhamos a ser portadores, sermos semeadores dessa palavra. E eu acho algo interessante, Lucia, quando a gente fala de evangelismo, fala em semear a palavra de Deus, é que a gente, quando vai falar isso para os nossos jovens, aos novos convertidos da igreja, ou até mesmo para os irmãos de mais idade que ainda não tenham esse conhecimento, é que, assim como a obra de Deus, que um planta, o outro rega, mas Deus é que dá o crescimento, é assim também em relação aos frutos dessa semeadura, né? Pregarmos o evangelho, talvez a gente não veja ali o cumprimento rápido dessa semeadura, né? De semearmos a palavra de Deus, quem sabe, para um irmão, para um familiar, para um amigo de trabalho, não vemos isso, só vemos esse fruto daqui a 12, 15 anos. Às vezes a gente vai para uma cruzada, um trabalho evangelístico, pastor José, e a gente vê ali 30, 40, 50 pessoas aceitando Jesus, mas às vezes caso o pregador caia nesse descuidado de achar que foi ele, foi aquele momento, foi ele que... Mas, na verdade, foi um cumprimento de uma palavra que foi semeada há 10 anos, há 8 anos atrás, que naquele dia ela deu fruto, né? E precisamos cuidar desse fruto. Isso fala de
Isso é escolha pessoal, mas também fala de relacionamento, né, José? Deus, ele quer que a gente se relacione uns com os outros, e é um tema difícil de se trabalhar quando a gente fala de adolescente e jovem, né, professor? É verdade. Esse segundo tópico, queridos, ele também continua falando a respeito da retribuição para os que rejeitam a graça divina, né? E recompensa para aqueles que aceitam a graça divina. Mais uma vez, reforçando que a ideia cristã dos últimos dias é uma ideia de recompensa, de retribuição, certo? E essa ideia do tribunal, né? O tribunal ele está lá para promover a justiça. E a justiça ela traz satisfação, né? Veja como a gente fica muito chateado quando vê uma injustiça, né? Alguém que está se dando bem, fazendo mal ao outro, alguém que está se locupletando ali ilicitamente, né? Ou roubando para viver prazeres, e a gente fica olhando para aquilo e nos dá uma revolta, Alan, porque o atributo de justiça de Deus ele é comunicável. Então, nós também sentimos a necessidade da justiça, né? E às vezes alguém pode até dizer Perfeito. assim, mas Deus pode salvar, né, um assassino, um estuprador, alguém, né, que fez tanto mal, né? Essa graça ela existe, sim, ela existe para salvação, mas o nosso Deus ele não deixa, não anula a sua justiça, e essa justiça ela vai se concretizar, né? Ela já se concretiza porque ele é Deus, ele é soberano, mas ela vai também se concretizar no fim dos tempos. A ideia cristã de condenação eterna é uma ideia de compensação, né? De semeadura, ou seja, você plantou, você vai colher. E aqui a nossa lição faz a divisão. Aqueles que aceitam essa graça divina, eles vão sim receber galardão, né? Vão receber salvação, porque Cristo fez um trabalho completo na cruz do Calvário. E aqueles que rejeitam, sim, porque pode se rejeitar a graça, né? Esses vão estar afadados a receber também a sua recompensa pelo pecado, né? A Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, a recompensa pelo pecado, aquilo que está previsto para quem peca, é a morte. A gente às vezes trabalha ali no nosso emprego, carteira assinada, e a gente sabe que nós vamos ter a justa compensação até o quinto dia útil do mês seguinte, né? E chama isso de salário, e é o que a gente merece receber pelo nosso trabalho, pelo que foi feito. Né? Não é diferente com os nossos pecados. Né? Aqueles que não aceitarem a graça, a palavra de Deus é clara que está, né, fadado a receber o seu salário, que é a morte. Vai sofrer a primeira e a segunda morte. Né? E existe, após o milênio de Cristo, a figura do grande trono branco, onde será um tribunal em que se julgará os pecados. Né? A igreja não participará, pelo contrário, a palavra nos indica que nós seremos, inclusive, julgadores com Cristo. Mas nesse grande trono branco, nesse julgamento, isso vai ser determinado, né, segundo a nossa lição aqui, o grau de punição para aqueles que pecaram. E serão lançados no lago de fogo, né, Apocalipse 20, 14, e sofrerão o castigo conforme as suas ações, conforme o que fizeram durante esta vida. Né? Então, isso aqui é importante ser dito, né? Porque o pecador ele precisa entender qual é o fim dele. O pecado ele gera um tipo, Alan, de anestesia, né? Como se tivesse cauterizado ali, e o pecador ele não sente que está pecando, mas quando a palavra de Deus, com a sua autoridade, indica que há uma condenação eterna, né? Isso traz o pecador, traz o olhar do pecador para Cristo, né? E faz ele enxergar a graça e ver em Cristo uma saída para a sua vida eterna. Né? E, por fim, no terceiro subtópico, nós vamos ter aqui o estado de privação. Alan falava aí de relacionamento, né, Alan? E Isso. como somos felizes quando nos relacionamos com Jesus, com Deus. Quando sentimos a presença de Deus, irmãos, é uma alegria que não dá para explicar, né? E fazemos isso com a esperança de viver com Cristo, de vê-lo face a face, né? Enquanto que aqueles que não aceitam a graça de Cristo estarão privados da presença de Deus, né? Nesse estado de privação por toda a eternidade. Então, mais uma vez, colocando essa dualidade entre a alegria de quem aceita a Jesus como seu Salvador e a tristeza que é a vida sem a graça de Cristo, sem a salvação
sem a vida eterna. Professor, ouvindo aqui, isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Como eu falava ainda há Muito. pouco, né? Não se trata somos salvos, entendemos o evangelho e vamos andar por esse caminho. Quem ficar para trás, que fique. Mas temos que nos lembrar, voltar um pouquinho no tempo aí, né? Quem era Alain, quem era José há anos atrás, que ainda não tinha chegado ao entendimento a respeito da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Quem sabe a primeira vez que me evangelizaram, se tivessem desistido de mim, né? Mas eu acho que para a gente encerrar aqui essa lição, professor Jussier, queridos irmãos, professores, alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, cai sobre nós aí essa responsabilidade de continuarmos tendo as nossas ações como se fosse Cristo, né? Abraçando o pecador, não se trata de excluir as pessoas, não se trata aqui de ser o time A azul contra o time B vermelho, não se trata de torcida, não se trata disso, mas se trata de alguém que reconheceu o seu pecado, fez a escolha por Cristo, continua caminhando na terra, olhando para a palavra de Deus, com o braço direito aqui preso à misericórdia, o braço esquerdo preso aqui à graça do Senhor e olhando para essas pessoas. Eu me lembro que há uns anos atrás, José, tivemos um caos aqui no nosso sistema penitenciário e conversando com uma pessoa, no comércio, e falando que eu estava triste com aquela situação, homens um matando aos outros, né, um problema de crimes ali dentro daquele presídio e, para minha tristeza, aquela pessoa que eu estava falando, uma pessoa cristã, disse, não, o meu desejo era que passasse um helicóptero ali por cima, com vários sacos, com facão, com faca, e jogasse em cima daquele presídio ali, que eles terminassem de se matar. Então, que misericórdia é essa? Né? Com quem eu tenho aprendido essas atitudes? Né? Quem é que tem me ensinado a respeito de tomar uma atitude como essa? Né? O que é que está no meu coração para sair da minha boca frases como essa? Então, os dias são difíceis, os dias são maus, mas eu preciso olhar com o olhar de Cristo, abraçar com o amor do Senhor para as pessoas. E isso aumentou a minha responsabilidade hoje aqui, viu, professor Jussier, com essa lição aí tão especial para fechar o nosso trimestre, né, professor? Amém. Pois é, pessoal. Temos comentado, vocês viram a lição com 2 tópicos apenas, lição curta, mas muito significativa, né? E eu tenho certeza que nessas 14 lições nós vencemos a incredulidade e estamos prontos para ter uma vida bem-sucedida, como propõe aqui o tema geral da nossa lição, né? E para encerrarmos aqui, eu queria, antes de fazer um convite para continuar nesse propósito de assistir o EBD em Síntese Podcast, de participar da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí já começando daqui a algumas semanas, o primeiro trimestre de 2024, né? E já estou aqui de posse da minha revista, né, de jovens, que vai tratar a respeito dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Eu estou feliz demais com essas lições de jovens, porque é vida bem-sucedida, caminhada cristã vitoriosa, é só vitória. Né? E aí uma lição maravilhosa e você está convidado para continuar nesse propósito firme aí de estudar a palavra de Deus, né, com as lições bíblicas da CPAD. E queremos aqui louvar a Deus pela sua vida, agradecer pela sua presença, né? Pedir mais uma vez que deixe o like. A plataforma do YouTube vai indicar esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir esta palavra, que precisam ser edificadas pela palavra de Deus, né? Deixe seu comentário e continue orando por nós, assim como oramos por vocês continuamente, para que Deus possa os abençoar em suas missões, em suas aulas, né? Para a glória de Deus. O nosso grande abraço. Professor Alan, se quiser dar suas considerações finais. Só falar quem é o comentarista aí do próximo trimestre, Sim, né, professor José? pode falar, Alan. É um nome, professor José, bem quisto aí no meio dos líderes de jovens, não somente aqui do estado, do nosso Nordeste, mas também de todo o Brasil, o pastor Elias Torralbo. Ele Raul. tem entrado por esse caminho, né, em relação à liderança de jovens e da adolescência, então tenho certeza que teremos um trimestre cheio de graça, né, cheio da unção de Deus, e eu tenho certeza que vamos continuar colhendo frutos, né, desse trabalho tão especial. Só externar minha gratidão a você, professor José, professor Jansen também, ao nosso pastor e professor Reinaldo Odiro, né, diretor do nosso PENEC, e temos um ano cheio da presença de Deus, em nome de Jesus.
Amém, amém. Um abraço para todos, fiquem na paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, querido.